Esse é um livro de 1981, quer dizer, estávamos aí quase no fim da ditadura, né? O colapso ambiental ali era falado, mas ninguém dava muita bola. E muita coisa do que acontece aqui na ficção de 45 anos atrás acontece agora na realidade, tá? Então ler esse livro aqui, Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, é uma experiência física ali, antes de ser uma leitura só passiva, né? Uma historinha ali que você tá lendo. Esse livro aqui vai atingir o leitor pelo corpo, né? Quer dizer, é um calor constante, é uma sede constante, é um cheiro nojento, é uma sujeira, é decomposição. Tudo isso vai atravessar essas páginas aqui. A sensação aqui é de sufocamento e você não apenas entende o enredo, né? Mas você vai tentar aguentar esse ambiente caótico aqui junto com o personagem. Logo no início, o Loyola Brandão, ele deixa claro que o desastre, ele começa pelos sentidos, né? Então a degradação do país não é apresentada como um grande evento que vai mudar tudo de uma hora para outra, mas é uma presença contínua, né? Um negócio que vai se infiltrando no cotidiano devagarinho. O Brasil retratado aqui perdeu o verde, né? Transformou ali a Amazônia em cinza, não tem mais rio, os rios na verdade viraram esgoto. Além disso, o ar é tóxico, né? A poeira tá em tudo ali, o uso de máscaras é uma obrigação, né, para você continuar vivo. E esse cenário molda o comportamento das pessoas, né? Quando o corpo tá o tempo todo lutando, né, contra o calor, contra a sede, contra a falta de ar, pensar no outro vai virar um luxo, né? Porque você tá tentando sobreviver. Ou seja, a vida, ela passa a ser organizada em torno da sobrevivência. Então a empatia, né, que já é pouca aqui na gente, ela vai se desgastar ainda mais. A capacidade de reagir, né, de se indignar, de se comover, vai sendo corroída pouco a pouco. Aí você pula aí para diversas histórias hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que eu já vi muitos exemplos aí de trabalhadores que estão indo, né, pro trabalho, e eles pulam os corpos que estão ali estirados no meio da rua. Tudo porque eles não podem se atrasar pro trabalho, porque eles vão perder o ônibus. O que o autor vai fazer aqui é construir um mundo em que a catástrofe deixou de ser exceção e virou a regra, né? O absurdo já não causa choque, né? A violência ambiental e social e política vai se tornar parte do dia a dia. E aí a indiferença não é mais um defeito moral do indivíduo, né? Vai virar um mecanismo de defesa. E aí fica a pergunta para você, né? Até que ponto uma sociedade aguenta antes dela se acostumar com o colapso? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo exclusivo somente para os apoiadores do Clube do Livro do Moço do Vinho. Meu muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, continuarem aqui no clube. Eu fico muito feliz, né, de mais um vídeo, mais um mês aqui falando com vocês. Obrigado de coração. Se você não faz parte do meu Clube do Livro e tá vendo esse vídeo, você está assistindo aí depois que os apoiadores já viram. Então, muito prazer. O meu nome é Rodrigo de Lorenzi. Se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu falo de livros, séries e filmes desde 2018 e sempre tomando a minha tacinha de vinho. Por isso que me chamam de O Moço do Vinho e esse é o canal do Moço do Vinho. Seja bem-vindo. Se você não tá no clube, então eu estou aqui, o Rodrigo do passado, né? Dizendo aí pra você que eu já me encontrei com o meu pessoal do meu Clube do Livro, já me encontrei online e já me encontrei presencial pra gente falar desse livraço aqui, ó, Não Verás País Nenhum. Se você quiser fazer parte do meu Clube do Livro, o link tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro, então vem com a gente aí, porque somos uma comunidade ótima, viu? As discussões são super inteligentes, eu garanto pra você. Porém, se você quiser só assistir ao vídeo, né, não esqueça de se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. Dá o seu like, deixa o seu hype. O hype é uma ferramenta nova que o YouTube encontrou para valorizar pequenos canais que estão crescendo, né, como o meu. Com o seu hype, o vídeo chega a mais pessoas e a nossa comunidade aqui aumenta, então já fica aí o meu agradecimento. E só para explicar aqui, Não Verás País Nenhum faz parte do meu Clube do Livro, né, a nossa leitura de fevereiro dentro da nossa nova temporada, que vai até março, que é O Absurdo para Pensar o Agora. Esse é o livro de fevereiro e mês que vem a gente vai ler Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Mas bora lá falar desse Brasil aqui fictício, que não parece nada fictício, né? Vamos lá! Bom, a história começa com o Souza, né? Ele é um ex-professor de história que foi colocado numa tal de aposentadoria compulsória. Esse nome bonito serve basicamente para expulsar da vida pública quem insiste em lembrar. Num sistema que só funciona à base do esquecimento, alguém que trabalha com memória vira um problema, né? Imagina você um professor de história. O Souza vive numa São Paulo controlada ali pelo chamado esquema. Não é uma ditadura clássica, né? Não tem tanque na rua, não tem quartel,
pés. O poder não tem rosto, mas ele tá em tudo, né? Então esse esquema, ele controla a vida das pessoas nos mínimos detalhes, né? Desde a água que elas recebem, né, até o tipo de trajeto que elas têm que fazer, né? Quais ônibus elas podem pegar, que tipo de comida elas podem consumir. É um sistema que nasceu da lógica autoritária da ditadura militar, mas que evoluiu para algo mais silencioso, mais eficiente. O controle não acontece pela força o tempo todo, né? Mas pela administração da sobrevivência, né? A gente já vai entender. A água aqui é racionada por fichas, né? A comida é sintética, é artificial, ela é só feita para manter o corpo funcionando no limite. Ninguém morre rápido demais, mas ninguém fica saudável o suficiente para reagir. A população vive cansada, vive doente, ocupada demais, tentando sobreviver, né? Então, não vai dar tempo de pensar em qualquer tipo de revolta, porque você está tentando sobreviver. No dia a dia, o Souza luta por água, né? Muitas vezes reciclada essa água da própria urina. Sim, porque não tem mais água, então eles dão um jeito, né, de você urinar e essa água vai sendo filtrada várias vezes para virar uma água potável. Ele também se alimenta desses produtos que destroem o corpo aos poucos, né? Alô, ultraprocessados. Ah, Rodrigo, nos anos 80 não tinha ultraprocessado? Claro que tinha, mas não era essa coisa massiva que é hoje. Aliás, o Brasil vivia se orgulhando, né, que era um dos poucos países que não tinha tanto ultraprocessado, mas agora a gente tá quase entrando ali em países como os Estados Unidos. Mas continuando aqui, a vigilância é constante e aí existem grupos específicos para isso, para vigiar, né, as pessoas. Vamos ter os civiltares, né, que são a presença ali mais visível, são os patrulheiros que se misturam às pessoas comuns e sabem reconhecer qualquer comportamento ali fora do padrão. E a gente vai ter também os militecnos, né? Eles cuidam da parte técnica, eles garantem que a máquina continue funcionando mesmo com o país em colapso ambiental. Em meio a tudo isso, algo estranho acontece com o corpo do Souza, né? Vai surgir um furo na mão dele, né? Que começa a crescer sem explicação, né? Esse furo. No início parece só uma ferida, né? Mas logo vai ficar claro para o leitor que aquilo não é apenas físico, né? Por que isso está acontecendo? Porque num mundo que exige, né, que todo mundo seja igual, todo mundo seja previsível e apagado, essa marca, esse furo do Souza vai tornar ele diferente. Essa diferença aí vai quebrar a inércia do personagem, vai obrigar ele a se mover, né, a fugir, a confrontar o problema e o sistema. Aí a jornada dele é uma metáfora de um país que perdeu qualquer noção de pertencimento, né? É um Brasil que não sabe mais onde tá nem quem é. Bom, uma das coisas mais perturbadoras aqui em Não Verás País Nenhum não é bem a violência, né? Mas a reação das pessoas diante dela, né? Ou melhor, a falta de reação. O Loyola Brandão, ele vai descrever cenas em que caminhões de lixo recolhem corpos empilhados nas calçadas como se eles fossem entulhos, né? Um lixo urbano. Ninguém mais grita, ninguém mais chora, ninguém mais protesta, as pessoas só desviam ali o olhar e seguem o dia. A morte vai virando parte da paisagem, né? O absurdo vai deixando de causar espanto. E isso aí tem acontecido com a gente, né? De vez em quando a gente se choca aí com algumas coisas, né? Mas muita gente tá almoçando, né? Enquanto na TV tá passando ali uma reportagem pavorosa sobre violência. E aí esse esvaziamento moral, ele acontece porque a sociedade tá cansada, tá exausta dessa luta de todo dia para sobreviver, né? Tudo isso consome a gente, consome a nossa saúde mental. Então, por exemplo, quando falta água, comida, né? Falta ar, o sofrimento do outro vai virar qualquer coisa, né? O sofrimento do outro não é minha conta, não é da minha conta, porque eu tô tentando aqui resolver o meu. O horror, ele vai se repetir tantas vezes que passa a não significar mais nada. É o que o sociólogo Zygmunt Bauman vai chamar de cegueira moral, né? Quando a ação humana, ela se separa completamente de qualquer consequência ética. No livro aqui, as pessoas vivem comprimidas, apertadas, ali juntas numa grande massa da população, mas ao mesmo tempo, elas são profundamente sozinhas. Não existe mais um senso de comunidade, né, de mundo compartilhado, cada um aqui está preso pela própria sobrevivência. Quando alguém cai aqui morto ali na fila para pegar água, ela vai deixar de ser uma pessoa e vai passar a ser um problema prático, um problema logístico, e aí os civiltares vão ter que retirar aquele corpo dali
porque aquele corpo tá atrasando a fila, eu quero pegar minha água. E aí o esquema, né, o tal do governo desse livro funciona justamente porque essa indiferença já tá instalada. E é aí que vai entrar na nossa conversa aqui também a ideia central da filósofa Hannah Arendt, que é a banalidade do mal. Em Não Verás País Nenhum, o mal não é praticado por figuras sádicas, não é praticado por monstros. Ele acontece ali através das leis, né, mas sobretudo ele acontece porque as pessoas cumprem essas ordens, né? Porque as pessoas seguem esses protocolos, elas tomam decisões. E elas tomam decisões sem nunca ver o efeito real dessas decisões no corpo, nos corpos dessas pessoas. Quem controla tudo isso, né? Quem controla o sistema, está protegido pela distância, né? Então a pessoa, ela decide cortar o fornecimento de água de um setor inteiro sem precisar olhar para a cara de ninguém. Essa separação entre quem decide e quem sofre elimina qualquer senso de responsabilidade, né? E aí o mal se torna uma coisa administrativa, se torna um número, um nome numa planilha. E aí a linguagem, né, ela vai ajudar a sustentar tudo isso, né? O regime do esquema vai evitar palavras diretas. Então coisas como repressão aqui vai virar segurança. A destruição ambiental vai virar necessidade econômica. A perseguição política vai virar aposentadoria compulsória, como acontece com o Souza, né? O Souza é aposentado dentro da lei como se tudo fosse apenas um procedimento normal. E é assim que o horror se instala devagarinho, né? Não pela força bruta o tempo todo, mas pela repetição, pelo cansaço e por uma linguagem muito bem pensada. Bom, à primeira vista, esse livro aqui, Não Verás País Nenhum, parece só um livro sobre autoritarismo político, né? Mas a camada mais profunda da história está mesmo na relação direta entre a destruição ambiental e a destruição emocional das pessoas que vivem nesse país. Ou seja, o colapso mesmo acontece por dentro. Existe um conceito que ajuda a gente a entender isso, chamado solastalgia. O que é isso? É o sofrimento causado pela perda do ambiente em que alguém aprendeu a viver, né? Quando esse lugar continua ali, né, fisicamente, mas ele não é mais reconhecível para você. No caso do Souza, essa dor aparece como um luto constante pelo Brasil verde que ele lembra, né? Um país que existe só na memória. Memória é essa que ele é proibido de lembrar. O livro é um futuro distópico, mas ele também fala do luto de uma nação que perdeu a própria base, né? Então a ausência de árvores, né, de rios, de animais, afeta a forma como as pessoas percebem o tempo, né? O pertencimento e a própria ideia de vida. Sem natureza não existe renovação, né? E o tempo vai deixando de passar, vai virar um ciclo repetitivo ali de racionamento, de consumo, de sobrevivência. Em São Paulo, aqui o tempo é mecânico, né? Aqui, né? 1981. Será que só lá em 1981? Me parece muito real de agora, né? Que o São Paulo é uma máquina de moer gente. A cidade não é mais marcada ali pelas estações, né? Mas pelas filas, pelas fichas, pela escassez. A natureza deixou de ser uma experiência viva e virou uma mercadoria, né, que você compra ali dentro de um centro comercial. Esse sistema aí, o esquema, ele vai criar espaços artificiais para simular lembranças, né, como se fosse possível substituir o mundo real por uma versão controlada do passado. Quando o autor aqui descreve a Amazônia, né, ele descreve ali a Amazônia em cinzas, né, nos rios mortos, tudo isso ele escreveu em 1981. Então ele está aqui mostrando que a integridade física do país está ligada à integridade emocional e moral de quem vive nele, né? Quer dizer, a gente permite que destrua a nossa casa, que destrua o nosso território, o nosso lar. Quer dizer, um território devastado produz pessoas devastadas, ou é o contrário, pessoas devastadas também produzem territórios devastados. Quando o país não se vê mais, né, como diz o título, é porque ele perdeu a capacidade de se reconhecer. O que sobra não é uma pátria, né, mas é um espaço ali sem identidade, governado apenas pela lógica do controle do Estado, né, da repressão. Tem mais um tema que pega bastante quem não verás país nenhum, né? E bate direto no leitor de hoje, que é a dessensibilização causada pelo excesso de estímulo. No livro, isso aqui aparece no bombardeio constante ali de novela, de propaganda, de distrações produzidas pelo esquema. A função disso não é informar nem entreter, né? Mas é ocupar o tempo e a atenção das pessoas para que elas não consigam processar a tragédia real do que está acontecendo ali ao redor. Esse tipo de crítica é até abatido,
medida, né? Mas o resultado é uma população saturada, e se você pensa em 1981, a gente nem tinha celular, internet, rede social. Então tudo ainda fica mais impressionante, né? O que o autor pensou lá pra frente, estou com medo. Tudo chega ao mesmo tempo, né? O tempo todo são trilhões de informações, mas nada se fixa na sua cabeça. É igual aquela música do Kid Abelha, né? Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Sou eu. E isso tudo, como eu falei, tem um paralelo claro com o que a gente vive hoje, né? Com esse fluxo de notícias catastróficas, né? Que passam ali pela tela do celular, né? É guerra, é fome, é colapso climático, é genocídio. Tudo isso misturado com meme, com publicidade, com vídeo de receita, com vídeo de gatinho, com esse vídeo aqui. O cérebro não dá conta, não. O corpo não dá conta, não. E aí a nossa reação, às vezes a gente até se revolta, né? Mas o que a gente quer fazer? A gente quer se desligar, a gente quer se alienar. Você vai falar, não quero mais ver jornal, eu não quero saber, não quero me inteirar de nada. Quando a gente é exposto, né, continuamente a tragédias sobre as quais a gente não tem nenhum poder de controle, a apatia passa a funcionar como um mecanismo de defesa. Então a gente fica anestesiado, né? A gente vê, mas a gente não sente nada, né? E vamos seguir almoçando enquanto tá passando um corpo desovado ali no rio. Eu estou falando, mais um corpo desovado. No mundo criado pelo Loyola Brandão, as pessoas já perderam aí a capacidade de se chocar, né? Não porque elas sejam pessoas más, mas porque elas estão exaustas. E a gente tá igual, tá? Queria avisar. Elas veem a imagem ali da violência, mas elas não conseguem mais acessar o impacto daquilo, né? O impacto ético daquilo. A indignação vai desaparecer junto com a energia, né, da vida. E, de novo, isso acontece com a gente, tá? A gente vê ali, sei lá, as guerras, a gente vê a violência acontecendo, a gente vai se chocar de vez em quando com alguma coisa quando sai da bolha. Mas todo dia a gente se depara com violências extremas e a gente tá aqui, ó. E essa ideia dialoga com o que o filósofo Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço. Você já deve ter ouvido falar disso. Um mundo em que o excesso de estímulo, né, de exigência, de controle, produz um estado permanente de esgotamento. Nesse cenário aí, nesse esgotamento, a ira, a raiva, né, que é uma força poderosa para a gente interromper essas coisas, tudo isso dá lugar a uma confusão, uma depressão ali, uma confusão meio depressiva que não constrói nada, porque você fica paralisado. No livro, o cansaço é físico, né? Ele é provocado pelo calor, pela fome, pela falta de água, mas ele também é um cansaço mental. O esquema exige conformidade constante, né? Atenção constante, uma adaptação constante. Então não sobra espaço para pausa, para reflexão, para indignação. Por isso ver, né, enxergar, se torna um ato radical. O Byung-Chul Han, ele vai falar numa espécie de pedagogia do ver, né? Que exige tempo, silêncio e atenção, né? Para você ver, para você pensar, você tem que refletir. Tudo isso é o que o esquema aqui nesse livro elimina. O Souza, ele tenta recuperar isso quando ele percebe o furo na mão, né? Ele para, observa, ele dá conta de que algo está fugindo do padrão, né? Quer dizer, perceber a realidade do próprio corpo vai virar um gesto de resistência. O esquema, ele garante o funcionamento não só controlando recursos, mas treinando as pessoas a olhar sem enxergar. A destruição acontece ali diante dos olhos, mas não é realmente vista. Então, aqui, ó, no fim das contas, não verás país nenhum, não é mais uma profecia do autor, né? O Loyola Brandão, ele não estava tentando adivinhar o futuro. Ele já estava fazendo um livro diagnóstico. Em 1981, ele identificou sintomas que já estavam ali, né? O autoritarismo, a destruição ambiental, a apatia social diante da violência cotidiana. O fim do mundo aí, galera, né? Do jeito que o livro mostra, ele não acontece de uma vez, tá? Ele vai sendo construído aos poucos, né? Na adaptação constante do que antes seria uma coisa inaceitável. As pessoas não acordam assim num apocalipse, né? Ô, gente, estamos aqui no apocalipse. Não, elas vão se acostumando. E o estágio mais grave desse processo aí não é a morte, né? Mas é a perda da capacidade de se reconhecer no outro, né? De ter empatia. Quando o país deixa de se ver, é porque os habitantes ali, a população, todo mundo já deixou de se enxergar como parte da história comum. O Souza vai resistir justamente por isso, né? Pela memória, pela insistência de lembrar, né? Pelo corpo dele que vai falhando, né? Pelo furo na mão. Ele vai se recusar, né? A ser só mais um número dentro desse arquivo, dentro desse esquema. Portanto, esse livro aqui continua atual, né? Porque a cegueira moral e o cansaço que ele descreve hoje contam com ferramentas
bem mais eficientes. A anestesia ali se espalha mais rápido, né? A gente tem excesso de informação de imagem, de ruído, né? Tudo isso vai transformando o horror numa coisa distante, numa coisa abstrata. Ou a gente já está acostumado nesse horror, então tá tudo horrível, vamos aceitar. O desafio que esse livro aqui lança para o leitor de hoje é voltar a enxergar, né? Voltar a ver. Sentir o cheiro do lixo, sentir a sede da terra, né? Os corpos ali que estão jogados no meio da rua. É voltar a se horrorizar. Portanto, é recuperar aí a capacidade de se chocar, né? Porque enquanto a gente vê um monte de desgraça e isso não provoca nada na gente, então o diagnóstico do autor aqui já foi confirmado, né? Quando a gente começa a achar tudo normal, é porque perdemos mesmo, né? Já estamos aí no fundo do poço. Agora que eu deprimi já todo mundo, eu vou dando o meu tchau, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like. Se você faz parte do meu Clube do Livro, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não faz parte do clube, fica aqui o meu convite. E você pode ajudar dando o seu like, dando o seu hype, deixando o seu comentário. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo.